Avançamos então para a lição do domingo, que tem como título Violação da Aliança. E a lição aqui faz uma pergunta, logo na pergunta 1, dizendo quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai. Então, o autor vai comentar duas razões principais para a derrota de Israel. Primeiro, o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. E esta última, ou seja, essa confiança excessiva, os levou a negligenciar e deixar de consultar a vontade do Senhor antes do ataque contra Ai, subestimando também a força do inimigo. Olha que interessante, duas razões. Então, baseado aqui nestes versos iniciais do capítulo 7 de Josué, especialmente o verso 1 e os versos 11 a 13, nós vamos perceber que o pecado de Acã, embora tenha sido ele, Acã, responsável com seu ato traiçoeiro de se apropriar de coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu por aquilo que ele havia feito. Então, irmãos, é interessante que nesses versos 11 a 13, onde, e de forma muito especial, o versículo 11, vamos pedir para a produção colocar aí Josué 7:11, na versão revista atualizada de Almeida, que diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, depois vem dizendo que por causa disso o povo de Israel não pôde resistir aos inimigos. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui há uma ênfase neste verso, dizendo, olha, Israel pecou, violaram a aliança, tomaram das coisas, furtaram, dissimularam e puseram debaixo da bagagem. Uma sequência de ações destacadas aqui. E uma pergunta que foi levantada: por que o povo de Israel todo foi penalizado por causa do pecado de um só indivíduo? A lição explica aqui no último parágrafo da lição do domingo, diz assim: a aliança entre Yahweh e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível de uma nação escolhida por Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo de alguns de seus membros impunha uma culpa para toda a comunidade da aliança. Olha que coisa interessante. Como o Senhor disse em Josué 7, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. E sabe, irmãos, que isso nos leva a pensar na responsabilidade individual que nós temos hoje em relação à nossa igreja. É claro que são circunstâncias diferentes, ali era uma teocracia, uma aliança específica com o povo, um espaço diferente, mas nós podemos tirar lições. Quanto da minha indiferença espiritual, quanto da minha indiferença com a obediência aos mandamentos de Deus, quanto que isso impõe perdas e prejuízos à minha comunidade. É interessante nós pensarmos que uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, que tipo de elo eu sou dessa corrente? Se eu levo uma vida espiritual relapsa, sem comunhão com Deus, sem buscar a bênção de Deus, sem me preocupar em viver em harmonia com Deus, que tipo de influência eu projeto sobre a minha comunidade? Para a gente pensar. E dessa maneira nós colocamos um ponto final na lição do domingo.